eminentes participantes do ciclo de estudos promovido pelo Instituto Melvin Jones sobre o tema Língua Portuguesa como elo de união dos países lusófonos. Em nossa fala, procuraremos responder à indagação: as diferenças linguísticas infirmam esse elo? Principiemos com poesia, citando os 2 quartetos do soneto Língua Portuguesa de Olavo Bilac. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tom e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Em Portugal, no Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Timor-Leste, fala-se o português. Nações essas que constituíram, em 1996, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, sendo que, em textos constitucionais, é ele qualificado como idioma oficial. É um conjunto de mais de 260 milhões de falantes, sendo o 9º idioma mais falado no mundo. Uma língua em comum é, indubitavelmente, um fator vinculante dos povos que a falam, mas também inquestionável existirem diferenças relevantes entre os vários falares. Conceitua-se língua como um sistema de representação constituída por palavras e regras que as combinam em frases, que os indivíduos de uma comunidade linguística usam como principal meio de comunicação e de expressão, falado ou escrito. Toda língua tem suas variedades. Assim, a língua falada e a língua escrita, a língua natural, espontânea, e a língua culta, gramaticalmente normatizada. As diferenças se apresentam entre os falares de classes sociais distintas, de situação de uma conexão para outra, e entre gerações. Nova distinção surgiu com a linguagem da internet, com suas abreviações para atender à instantaneidade da oralidade nessa nova forma de escrita e de fala. Os atos linguísticos não se realizam idênticos de falante para falante, ainda que de uma mesma comunidade linguística, e até por um único falante em circunstâncias diferentes. Enfim, como se diz, o falante é o poliglota da própria língua. Como observa Evanildo Bechara, o conjunto sistêmico de atos linguísticos comuns, considerados idênticos, realizados numa comunidade linguística e por ela comprovada na consciência de seus falantes, ele fala como eu, o português dele é diferente do nosso, se acha delimitado por uma linha ideal e imaginária, que é a isoglossa, fixando a área geográfica em que se concentram determinados traços linguísticos. Dentro do mesmo território, por diversas razões, entre as quais sobressaem a lei do menor esforço e a necessidade de clareza da expressão, as línguas modificam-se, já que línguas vivas são. Experimentam alterações mais sensíveis quando são transportadas de um território para outro. Foi assim que o latim se transformou nas atuais línguas românicas e estas, por sua vez, nas colônias, distanciaram-se em muito do idioma metropolitano. Outro tanto, fisa tenor nascentes, ocorreu ao português implantado nos vários continentes, o que teve por principais causas as de origem etnológica e mesológica. Fixemo-nos no caso do Brasil. Descoberto pelos portugueses em 1500, a colonização do território e a introdução do idioma luso de seus falantes iniciaram-se propriamente
a partir de 1534, com o regime das capitanias hereditárias. Acentue-se que se tratava do português seiscentistas, que, a partir de então, desenvolveu em nosso território uma evolução em paralelo à da metrópole, levando inevitavelmente ao surgimento de diferenciações vocabulárias, morfológicas, fonéticas, sintáticas e léxicas. Desde logo, o falar luso sofreu a influência indígena, a partir do que se chamou de língua geral brasílica, evolução do tupi-guarani. E só em agosto de 1758, o português passou a ser o idioma oficial do Brasil, por resolução real na gestão do Marquês de Pombal. Novos e relevantes insumos idiomáticos nos trouxeram os africanos, a par de outras contribuições, como a dos imigrantes, e diretamente de línguas estrangeiras, como o francês, responsável pelos outrora condenados galicismos. A grande interferência estrangeira atual é a do inglês, em razão da hegemonia econômica e cultural norte-americana no mundo. Por sua vez, a língua praticada em Portugal também teve sua evolução, especialmente a partir do século XVIII. Focalizando a pronúncia brasileira, Nascentes realça seu traço característico, a sua suavidade, e lembra haver uma expressão que bem o caracteriza. A língua do Brasil é denominada o português com açúcar. Aliás, já de há muito, existia um sentimento popular no sentido diferenciador. Traduzindo-a musicalmente, o sambista filósofo Noel Rosa assim versava na década de 30. Aquilo que o malandro brasileiro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. Linguistas e gramáticos têm reconhecido a existência do português brasileiro. Com efeito, a situação linguística do Brasil dá origem a debates periódicos sobre se o português e o brasileiro seriam línguas separadas. Monteiro Lobato, na primeira metade do século XX, participava do grupo que estava convencido da fatal transformação do português em brasileiro. A maior parte das autoridades linguísticas, assim como os próprios leigos, preferem acreditar, contudo, que se trata de uma só língua, embora sob duas variedades. Ainda no século XIX, Júlio Ribeiro afirmava que a língua nacional é essencialmente a língua portuguesa, mas enriquecida na América, emancipada e livre nos seus próprios movimentos. No tocante à língua literária, destaca José Carlos de Azeredo que somente com o romantismo e com o nacionalismo é que se deu a sua renovação. Destacou-se José de Alencar, sendo de lembrar-se que o gênero em que se exprimiu artisticamente o movimento, ou seja, o romance, teve início com a Moreninha de Joaquim Manuel de Baceto. A preocupação com a nacionalidade literária e o viés anti-acadêmico são os elos que ligam Alencar e os românticos à geração modernista a partir de 1922. Os poetas, especialmente, buscaram caminhos variados em que se destaca a legitimação da língua falada. O fato é que, à medida que a realidade linguística brasileira aflora nas pesquisas, ressurge o debate sobre a identidade linguística nacional e suas óbvias repercussões na política de ensino da língua materna. Cite-se Antônio Cândido, reconhecendo o valor da língua portuguesa. Serve a tudo, à epopeia e ao idílio, à lamentosa elegia e ao cântico de guerra. Mas o autor salienta que, transplantada para o Brasil, o sol doura, ilumina, aquece-a,
E a nossa paisagem, tão variada e linda, tão florida e perfumada, reflete-se nele como na superfície clara dos nossos rios e nas ondas de tanta cor que o mar estende por nossas praias. Transladada ao sul da América, não perdeu o caráter grave, nem a têmpera máscula, nem o tom de funda, indefinível melancolia que lhe imprimiu a esforçada e trágica aventura de nossos avós. E adquiriu preciosos elementos de encantadora suavidade, de frouxa, dolente e maviosa ternura. Cumpre reconhecer que as diferenças são muitas, em especial na língua que é falada, com alguma variação por todos os brasileiros. Pode-se assim identificar uma língua falada padrão, uma variedade uniforme socialmente aceita em todo o país. Mário Alberto Perini chama-a de língua nativa dos brasileiros, aquela que a grande maioria da população efetivamente domina. E indaga: quantos dentre os milhões de brasileiros realmente conseguem usar o português culto com desenvoltura? Em quantas situações usamos essa variedade, exceto quando produzimos textos escritos ou falas formais? José Luiz Fiorin salienta que o povo é que fala gostoso o português do Brasil e assinala que existe a oralidade máxima, descontraída, a oralidade mais formal, uma aula, e a escrita formal, uma tese. A proposta da discussão que existe no Brasil sobre o papel da escola em termos de ensino da língua, lembremos os debates sobre a adoção do livro Por uma Vida Melhor, de Heloísa Ramos, observa o mesmo Bechara. A escola clássica recebia o aluno com sua língua natural, monolíngue, e tinha o objetivo de fazê-lo monolíngue, mas com a língua culta. Modernamente, a escola mantém a língua natural e oferece ao aluno uma variedade, de modo que ele se torna um poliglota da própria língua. Por outro lado, Fiorin acrescenta: a língua culta, prescrita pelos gramáticos, não pode ser artificial, desconectada da língua culta real, da falada no dia a dia. Antenor Nascentes, em sua obra O Linguajar Carioca, de 1922, chegou a asseverar que certas leis da gramática portuguesa perderam aplicação entre nós. Falamos diferentemente, sem que, por isso, falemos errado, porquanto nos exprimimos de acordo com os novos rumos pelos quais marchou no Brasil a língua portuguesa. Marcha essa que, apesar da constante imigração portuguesa e do constante intercâmbio literário entre Portugal e Brasil, nada pôde deter. Por sua vez, José Carlos de Azeredo lembra que houve tempo em que a língua falada e a língua escrita eram tratadas como realidades estanques, mas que estudos modernos recomendam cautela nessa diferenciação radical, porquanto a prática oral e a produção escrita, se ora se distanciam, ora se aproximam. Francisco Eduardo Vieira e Carlos Alberto Faraco sustentam que haveria de se fortalecer uma norma padrão mais condizente com nossa realidade linguística contemporânea, isto é, de uma norma de referência efetivamente brasileira. Identifica-se hoje em dia uma gramática do português brasileiro falado, como na obra de Mário Alberto Perini, e uma gramática do português brasileiro escrito, obra dos já citados Francisco Eduardo Vieira e Carlos Alberto Faraco. Aditam os dois últimos autores que a maioria dos processadores de texto são configurados ou em português europeu, às vezes apenas denominado português, ou em português brasileiro, frequentemente apresentado como português Brasil. Consideram isso um forte argumento pragmático de que se trata de duas realidades linguísticas diferentes. A mesma diferenciação ocorre
na legendagem de películas estrangeiras. Diplomas constitucionais brasileiros têm abordado o idioma em nosso país. Alguns se referiram genericamente à língua nacional, a idioma pátrio. O ato das disposições constitucionais transitórias no regime de 46 prescreveu, contudo, que o governo nomearia comissão de professores, escritores e jornalistas para opinar sobre a denominação do idioma nacional. Prevaleceu a designação língua portuguesa. O artigo 13 da vigente Constituição preceitua que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil, dispondo por seu turno o artigo 210, parágrafo 2º, que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, asseguradas às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas. O certo, portanto, é que, por maiores que sejam as diferenças entre o falar e o escrever dos brasileiros e dos lusitanos, a diversidade não é ontológica. Resumiu com a esperada precisão Antenor Nascentes em sua obra O Idioma Nacional. A nossa língua, pois, é a portuguesa, com as diversas modificações que no correr dos séculos nós lhe demos. Podemos concluir que o preceito constitucional que elege a língua portuguesa como idioma nacional não é uma regra abstrata, dissociada da realidade social, mas em perfeita consonância com o quadro linguístico de nosso país. Adites, porém, na esteira da lição de Nascentes, que se cuida do português em sua variante brasileira. O que ocorre é uma diversidade na unidade e uma unidade na diversidade. Não implica, portanto, em abalo no elo de união entre os diferentes conjuntos linguísticos. Grifa Bechara que uma língua histórica como o português está constituída de várias línguas, mais ou menos próximas entre si, mais ou menos diferenciadas, mas que não chegam a perder a configuração de que se trata do português, e não do galego, do espanhol, do francês, quer na convicção dos seus falantes nativos, quer na dos falantes de outros idiomas. Além do mais, o português é um dos elementos forjadores da nação brasileira, um dos fatores mais relevantes de sua identidade, um dos elos mais fortes de sua unidade, não obstante a existência de falares regionais. Identifica-se o carioca, o chamado baianês. A língua é componente do patrimônio cultural de um povo, revelando valores e princípios da sociedade a que pertence e representa. Constitui um modo de ser, estar, agir, perceber, se organizar, se relacionar. Nessa linha, a Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 216, inciso 1º, inclui, entre os bens que constituem nosso patrimônio cultural, as formas de expressão. Reiteremos que as diferenças linguísticas luso-brasileiras não afetam a base comum entre os países de língua portuguesa. O Brasil está envolvido com a comunidade lusófona, do que é exemplo sua ativa participação na construção da reforma ortográfica que buscou obter uma unidade de escrita comunal. É certo, porém, que acesos foram os debates. Um dos objetivos da reforma foi facilitar a divulgação de uma grafia uniforme da língua portuguesa e, portanto, mais apta a ser traduzida e vertida internacionalmente. Anote-se, ademais, que o Fórum dos Países de Língua Portuguesa deflagrou um movimento no sentido de que o português seja incluído como o 7º idioma oficial da ONU. Outro sim, o referido envolvimento brasileiro foi demonstrado pela criação, por meio da Lei Federal
289 de 2010 da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab. Cuida-se de autarquia vinculada ao Ministério da Educação, com sede no Ceará, e que tem, dentre os seus objetivos, contribuir para a integração entre o Brasil e os demais países membros da comunidade dos países de língua portuguesa, especialmente os países africanos. Enfim, a língua portuguesa é patrimônio de todos e elo fraterno da lusofonia espalhada por todas essas nações. Principiamos com poesia e com a simplicidade poética de Adriana Barbosa sobre a língua portuguesa, vamos encerrando. Língua mãe, que os mares venceu e se juntou ao irmão que nesta terra nasceu. Língua mãe, que de Portugal zarpou, atravessou tempestades e na América ficou. Língua mãe, que ao vir para aqui, compreendeu a necessidade de se mesclar ao tupi-guarani. Língua mãe, que aqui encontrou destino e se juntou ao dialeto afro, colorindo mais nosso hino. Língua portuguesa, que em nossas vidas entrou e transformou em poema toda a beleza que aqui encontrou. Finalmente, renovemos os votos formulados por Antônio Ferreira no século XVI, de que floresça, fale, cante, ouça-se e viva a portuguesa língua. E já onde for, senhora vá de si, soberba e altiva. Muito obrigado.